Iluminação é um aspecto muito importante dentro da decoração, que muita gente, inclusive, ignora, mas o foco desse vídeo é a gente trazer 5 mitos que as pessoas acreditam, que as pessoas propagam, que fazem elas tomar decisões nas obras que estão errados, que estão equivocados. Então, eu vou trazer esses pontos para você, você analisa aí se faz sentido ou não. Se você não quiser seguir o que eu tô te falando, tá tudo bem também, mas eu tô trazendo esse vídeo para, de fato, evitar que mais gente cometa erros ali nas suas casas, nas suas obras, nas suas reformas. Oi, eu sou a Amanda, eu sou proprietária do Estúdio Porta Amarela, sou designer de interiores e técnica de edificações, e aqui nesse canal eu trago meus próprios projetos, nossas reformas, trago conteúdos aqui, informações interessantes para você que gosta desse mundo aí de obras e reformas e decoração. Então convido você a se inscrever no canal porque vai ter muito conteúdo bacana por aqui. Começando então pelo primeiro mito. Quanto mais lâmpadas ou quanto mais luz, melhor. Por que esse daqui é um mito? Porque uma iluminação bem feita, ela é uma iluminação intencional. Então, a quantidade não significa que vai ser uma boa iluminação. Então, quanto mais lâmpadas você colocar, melhor vai ser. Até porque depende de qual tipo de lâmpada, a potência daquela lâmpada, a temperatura daquela lâmpada e o uso do ambiente também, né? Que é o que mais faz diferença. Então, a gente tem 3 camadas de iluminação. Só pensar em uma cebola. A cebola tem várias camadas, certo? A iluminação também tem as suas camadas. A gente vai ter aquela iluminação geral, aquela iluminação para igual a luz do sol quando entra na janela, que ela pinta todo o ambiente com a sua luz. Então a gente tem essa iluminação geral, essa iluminação difusa. Depois a gente vai ter uma iluminação de apoio. A iluminação de apoio é aquele abajur ali do lado da sua mesa de cabeceira que você usa direcionado no seu livro ali para você ler, ou uma luminária de piso aqui também numa poltrona para fazer a leitura. Uma iluminação de apoio pode ser aquela fita de LED embaixo do armário ali da cozinha para iluminar a sua bancada. Esse tipo de iluminação, ela serve para você iluminar pontos específicos que são importantes. Uma mesa de trabalho home office ou uma escrivaninha para estudos. Esse tipo de iluminação, aquele pendente em cima da mesa, uma iluminação de apoio. E por último, a gente tem a iluminação de destaque, a iluminação decorativa. Aqui a gente já está falando de uma iluminação para criar um efeito visual bonito, mas não necessariamente ela vai servir ali para uma grande função, para ter um grande trabalho ali na iluminação. Então a gente fala das arandelas, não que arandelas não possam ser de apoio ou ter uma função, né? Depende ali do uso, do modelo e tudo mais. Mas alguns modelos de arandelas, a gente está falando, dependendo ali da forma como você usa um abajur ali do lado do sofá. O perfil de LED ali no cortineiro, ele pode ser tanto luz geral do ambiente, quanto decorativo. São pontos de iluminação para deixar o ambiente mais bonito, mais aconchegante, mas não necessariamente ele vai servir como uma função ali no trabalho ou alguma coisa assim. Importante ressaltar que essa iluminação decorativa, numa sala, por exemplo, num quarto, ela pode muito bem ser utilizada para criar aquele ambiente escurinho, assim, gostosinho de se ficar. Então você liga lá só um abajurzinho ali na sala, com uma luzinha amarela, já fica super gostoso. Não significa que você não possa fazer isso, né? A gente só não precisa usar a luz do teto. A gente tem essas 3 camadas. Por isso que sair colocando um monte de lâmpada no seu teto não representa que vai ficar boa. Pode até iluminar muito, porque você está enchendo o teto de lâmpada. Mas na maioria das vezes, metade dessas lâmpadas que você está colocando aí na sua casa já seriam muito mais do que necessárias. Bom, o segundo mito é que a luz amarela sempre é a melhor opção. E aqui eu vou estar sendo um pouco controversa com meus colegas da área e comigo mesma no passado, que sempre bati o pé falando que a iluminação amarela é a melhor opção para tudo. Mas a gente precisa pensar de novo naquela questão do uso, da funcionalidade, né? Eu gosto muito da temperatura de cor que é 3000 K, que é 3000 Kelvin, que ela é amarela, mas não é tão amarela quanto um 2700 ou quanto uma âmbar, por exemplo, que é quase laranja. O que eu falo da questão do uso? É do cliente, da questão do uso e tudo mais, né? Quando a gente coloca a luz amarela, tipo essa do 2700, no apartamento inteiro, a gente cria um ambiente inteiro com aquele ar de aconchegante, aquele ar, sabe quando você vai num bistrozinho, assim, num restaurante, que tem aquelas lampadazinhas penduradas, aquela luz bem fraquinha, que cria aquele ambiente até romântico? Imagina você ter isso na sua casa todos os dias, no seu escritório, na sua cozinha, na sua sala, no seu quarto, no seu banheiro. Ele cria uma atmosfera de relaxamento eterno, assim, para você. E pode ser que seja bom. Muitas das vezes você trabalha fora de casa principalmente,
Que você vai estar naquela vida agitada, a luz do sol estralando, tal, e quando você chega em casa tá com aquela iluminação bem leve, bem aconchegante. Então pode ser que faça sentido nesse caso. Mas eu andei vendo muitas questões em relação a você usar demais essa luz amarela e de acabar criando um ambiente muito. Olha, eu não queria usar essa palavra, mas eu não tô conseguindo encontrar uma substituta, né? Mas você criar um ambiente depressivo, um ambiente muito triste, jamais me pegue para usar uma lâmpada de 6.000 kelvins, 6.500 kelvins, que é branca, chega é azul, que você torna a sua casa um hospital, uma clínica. A gente trabalhar na linha ali do 4.000 kelvins, que é o neutro. Então não é nem branco, nem azulado, nem é amarelo demais. E onde que a gente utilizaria então esse 4.000 kelvins? Na cozinha, talvez no banheiro, mas num escritório que a gente precisa estar mais ligado, que a gente precisa ter mais atenção, que a gente precisa ter mais energia para fazer aquela tarefa. Aí você pode trabalhar ali nessa iluminação geral com esses 4.000 kelvin. Num abajur, numa fita de LED, você pode pôr ali ó, amarela tranquilamente. Mas naquela luz principal, sabe, que você vai utilizar, a gente usar essa 4.000 kelvin. O terceiro mito é sobre a potência. Às vezes as pessoas acham que é a potência que dita se aquela lâmpada vai iluminar bem ou não. E isso está errado por quê? A potência são os watts, que é aquele W na frente ali, tem o número e o W na frente. Isso aí significa o consumo de energia daquela lâmpada. Quanto maior esse número, mais ela consome energia. E o que determina se aquela lâmpada, de fato ali, a força daquela lâmpada, daquela iluminação? É um carinha chamado lumens, que é LM, a sigla dessa desse termo. E ele sim, quanto mais lumens uma lâmpada tem, mais ela vai iluminar. E aí, se a gente estiver falando de uma fita de LED, por exemplo, o número que aparece lá na caixa ou no site é por metro de fita. Então, por exemplo, vai estar lá 250 LM, aí você sabe que é por metro. Ou tem as fitas fortes, 2.500 LM por metro. E assim por diante. Ah, não sei quantos lumens precisa ter a minha lâmpada ou o meu ambiente. Se você jogar no Google, você coloca lá quantos lumens precisa ter uma sala, quantos lumens precisa ter um escritório. E ele vai te dar um número. E aí, se você for por duas lâmpadas, você vai pegar aquele número, vamos por 500, e dividir por 2 nas duas lâmpadas. Então, cada uma precisa ter 250 lumens para atingir o mínimo. E assim você consegue saber. Lembrando novamente, watts, consumo de energia, lumens, o quanto aquela lâmpada consegue iluminar. Lâmpada ou fita de LED ou spot, qualquer objeto, tá? Que tenha luz. O quarto mito é que você só precisa olhar qual a potência, que eu já falei que não é a correta, ou quantos kelvins para saber se é 2.700 amarelo ou se é 6.000 que é branca, e é isso que você precisa olhar para escolher uma lâmpada. Mas vai muito além disso. Por quê? A gente tem um outro carinha, né, que se chama IRC, a sigla é IRC, Índice de Reprodução de Cor. E esse índice, ele significa o quê? Se eu tô mais perto do 100, significa que eu consigo reproduzir as cores mais fielmente. Então, eu não altero a cor dos objetos quando eu acendo a luz. Quando eu tenho um número muito mais baixo do que isso, menos eu consigo reproduzir a cor. Por que que tem muita gente que não gosta da cor amarela e fala da lâmpada amarela, né? E fala, nossa, que na minha infância eu lembro que lembra casa muito humilde ou que me lembra coisa depressiva. Não gosto porque muda a cor da parede. Mas quando a gente tem uma lâmpada com esse IRC muito baixo, que geralmente são lâmpadas muito baratas, de má qualidade, a lâmpada ela acaba pintando, entre aspas, ali o ambiente com aquela cor dela. Diferente dessas que tem um índice de 97, 98, elas reproduzem muito bem as cores reais dos objetos. Esse é um outro índice que é importante que você analise na hora de comprar o seu spot, na hora de comprar sua lâmpada bulbo, na hora de comprar sua fita de LED. Reforçando então os termozinhos meio técnicos. LM de lumens é o quanto aquela lâmpada ilumina, IRC, índice de reprodução de cor, é o quão fiel aquela lâmpada vai ser às cores do seu espaço, aos objetos, a você, né, a cor da sua pele. O quinto erro, eu não diria que é exatamente um mito, mas é uma prática muito comum
depois que se familiarizou, né. Então depois que entrou aí no mercado e na modinha, assim, todo mundo começou a usar muito aqueles spots direcionáveis. E tudo bem, a gente gosta, todo mundo gosta desse spotzinho, mas a gente precisa colocar ele em locais estratégicos. Por quê? Esses spots, como eles são direcionáveis, como o nome já diz, né, toda luz ela é concentrada em um facho de iluminação. Então a gente tem a luz difusa, que ela é difundida ali em um grande ângulo, e a gente tem esses spots que têm essa luz concentrada. E o que acontece? A luz fica muito forte, mesmo que seja uma lâmpadazinha pequenininha, mini dicróica, a gente tem aquela parte daquele facho, a luz bem concentrada. E essa luz muito concentrada, ela pode criar ofuscamento, ela cria sombras muito duras, sombras muito fortes. Então, se a gente colocar esses spots em cima do sofá, por exemplo, cria uma sombra desagradável na nossa cabeça. A gente sente um cansaço, porque a gente começa a sentir como se fosse a luz a gente começa, parece que a enxergar até mais os nossos cílios, por conta daquela luz bem em cima da nossa cabeça, aquela luz dura, aquela luz forte. Tem gente que também gosta, mas eu particularmente não sou muito fã, se fica muito marcado, esses spotinhos muito próximos da parede cria aquela marca, assim, bem estouradona na parede. Se a parede for branca, então nem se fala, né, fica uma marcona muito forte, muito marcada ali na parede. Se você colocar spot na cozinha, por exemplo, principalmente dependendo do ângulo do seu spot, você tá aqui com o spot aqui na sua cabeça, o seu próprio corpo cria uma baita de uma sombra ali na bancada, sombra na sua mão, então tudo que você vai fazer parece que fica mais escuro ali na bancada da sua cozinha. E aí que entra, né, uma fitinha de LED ali embaixo do seu armário para ajudar a iluminar. O uso do spot, ele precisa ser bem pensado, né? Ele começou sendo utilizado muito mais para destacar elementos decorativos, destacar um quadro, destacar algumas coisas assim, mas acabou se difundindo tanto que as pessoas começaram a usar muito em todo para iluminar tudo, iluminar todo o ambiente, e começou a colocar um monte de spots em cima da televisão também, muito errado. Em cima da cama, não faça isso, porque causa um desconforto. É uma luz muito dura. Então, se vocês quiserem que eu traga ali um vídeo entrando mais profundamente dentro dos critérios, dicas assim, tipo, ai, pega o spot e coloca tanto de distância da parede. Ah, o cortineiro faz assim assado que vai ficar melhor. Aí vocês me falam que eu trago um vídeo mais específico. Você deixa aqui nos comentários, tá? Aqui é pra gente pontuar os erros, eu acho que eu já tô até dando detalhes demais. Bom, recapitulando todos os mitos que a gente falou. Primeiro, quanto mais lâmpadas ou mais luz, melhor. Nem sempre a gente falou sobre aquela questão das camadas. Segundo, que luz amarela é sempre a melhor opção para casas, mas a gente entendeu que espaços ali que precisam de mais atenção, usar uma luz neutra é uma boa opção. Terceiro, a gente falou sobre a diferença dos watts, que é a potência da lâmpada, que é quanto de energia que consome, e os lumens, que é o LM, que é o quanto aquela lâmpada vai iluminar. Em quarto, eu expliquei para você o que é o IRC, que é o índice de reprodução de cor, que é uma coisa que as pessoas não conhecem, não entendem muito sobre e acham que a luz amarela deixa tudo amarelado mesmo, e é isso. E por último, a gente falou sobre os spots, né? Que ele não é sempre a melhor opção também, embora tenha se tornado muito comum. Lembrando que esse aqui é o meu ponto de vista, baseado nas minhas experiências, nos meus projetos e tudo que eu já aprendi sobre o assunto. E se você tiver alguma experiência, alguma informação para acrescentar, fique à vontade para deixar aqui nos comentários, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo de coração. Espero que tenha te ajudado de alguma forma também. De repente você já vê, olha, isso aqui tá errado aqui na minha casa, Amanda. Já vai lá, já manda um comentário aqui, já explique, já fala a diferença do antes e depois para nós, que eu gosto muito de conversar com vocês aqui nos comentários. Tá bom? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.